Qual é o pior cenário possível para o final de um processo? Essa é uma pergunta que eu recebo diariamente aqui no escritório, então eu resolvi gravar esse vídeo para te explicar exatamente isso. Qual que é o pior cenário possível para o final de um processo? Olá, meu nome é Leandro Provenzano, eu sou advogado aqui do canal Explicando Direito, o canal que traz diversas notícias e dicas do mundo jurídico, onde eu passo para você quais são as novidades, quais são os direitos que você, porventura, pode ter e, principalmente, como que você faz para lutar pelo seu direito toda vez que ele for desrespeitado. Então eu trago aqui também, além dessas notícias, eu trago algumas dúvidas que chegam até mim, seja pelos meus clientes, seja pelo YouTube, seja até pelas outras redes sociais, que eu sempre deixo aqui abaixo na descrição desse vídeo. E aí estão me perguntando ultimamente qual que é o pior cenário possível dentro de um processo judicial, tendo em vista que quando a gente ganha, dá tudo certo, fica tudo bem. Agora, quando a gente perde o processo, quais são esses problemas que podem advir aí para essa pessoa, para esse cliente que entrou com a ação e perdeu? E aí, primeiro, a gente tem que falar da questão da gratuidade. Quando você tem a gratuidade, o processo está lá na Justiça Comum, não está no juizado especial, que a gente chama de juizado de pequenas causas. Quando você perde um processo sem gratuidade, você pode ser condenado ao pagamento de uma sucumbência para o advogado da outra parte, que nada mais é do que honorários sucumbenciais para o advogado da outra parte. Então, esse é o pior cenário possível, mas não só isso, a situação pode piorar ainda algumas vezes. Vamos supor que você entrou com uma ação. No começo dessa ação, você pediu uma liminar para o juiz e o juiz concedeu para você essa liminar. Então, vamos dar o exemplo que você parou de pagar uma parcela que você falou que estava errado. Então, você deixou de pagar ali R$ 1.000 por mês. E aí, o juiz concordou com você, deferiu o pedido liminar, deu a liminar para você e suspendeu essas parcelas de R$ 1.000. Porém, no final do processo, depois ali de 2, 3 anos de ação judicial tramitando ali pelo judiciário, você perdeu a ação e o juiz revogou aquela liminar anteriormente deferida lá no início do processo. Nesse caso, o que vai acontecer? Além de você ter perdido a ação, perdido o seu direito, que você foi ali na justiça buscar, você também vai ser condenado a pagar todas aquelas parcelas que você deixou de pagar por causa da liminar. Então, nesse caso, vamos supor aí que o processo demorou 3 anos para ter o julgamento e você deixou de pagar R$ 1.000 por mês. Então, ao final do processo, você vai ter que pagar ali R$ 36.000 para aquele banco ou para aquela empresa que você conseguiu eliminar, porém, no final do processo, você não conseguiu ganhar o seu pedido. Então, veja que o cenário pode ser um pouco mais complicado. E como desgraça pouca não é bobagem, vamos supor que além de você ter que pagar esses R$ 36.000 para a empresa que você conseguiu eliminar, você também vai ter que pagar honorários sucumbenciais para o advogado dessa empresa. Agora, se você perder o prazo para o pagamento voluntário dessa condenação, a situação pode piorar ainda mais, porque o Código de Processo Civil, ele prevê ali no seu artigo 523 uma multa em caso de não pagamento voluntário dessa condenação. E aí, nesse caso, além de todo o prejuízo que eu já mencionei, você ainda vai ter que pagar ali uma multa de 10% para aquela parte que ganhou o processo e outros 10% a título de honorário sucumbencial dessa fase final de cumprimento de sentença. Então, veja você, o prejuízo maior de um processo judicial quando você entra com uma ação na justiça comum e você não consegue a gratuidade processual, você vai perder o dinheiro ali de custas processuais iniciais, custas processuais finais. Você pode ser condenado nessa sentença pelo juiz a pagar dinheiro para outra parte. Você pode ser ainda condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais do advogado da outra parte e ainda não pagando no prazo determinado pelo juiz, que é de 15 dias úteis, você também pode pagar ali uma multa de 10% para a empresa e outros 10% para o advogado somente nessa fase final de cumprimento de sentença. Então, fique muito atento toda vez que você vai entrar com uma ação judicial na justiça comum, quando você não consegue a gratuidade processual, esse é o risco que você corre. Então, todo advogado ele tem o dever de informar isso aí para o cliente, constar isso aí no contrato de preferência, e você tem que saber todos os riscos que envolvem a sua ação judicial. Por isso que normalmente nós somos tão criteriosos na questão documental. Quando a gente vai pedir gratuidade processual, nós vamos pedir para o cliente, então,
os comprovantes de renda, comprovantes de despesa, para que o juiz pegue esses documentos, renda e despesa, e ele fale, bom, realmente essa parte não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejudicar o seu sustento. E aí, dessa forma, a gente tem mais chances de obter a gratuidade processual, que ela é um pouco subjetiva na hora de ser ali decidida pelo juiz, mas quanto mais documentos tivermos provando essa questão, essa necessidade da gratuidade processual, você corre menos risco na sua ação judicial. Porque, como eu disse no começo do vídeo, quando dá tudo certo, está tudo legal, tudo lindo, maravilhoso. Porém, caso haja um revés, você tem que estar por dentro do que você tem a perder. Beleza? Você já entrou com uma ação judicial, você foi alertado dessas consequências que podem ter, que podem ocasionar, fruto de uma sentença judicial no qual você faz um pedido e perde esse pedido? Você já teve algum problema com isso? Você já teve que pagar honorário sucumbencial para o advogado da outra parte? Então deixa um comentário aqui abaixo. Agora, se você quiser sugerir um novo tema para eu trazer aqui para esse nosso bate-papo, me envia uma mensagem por meio das outras redes sociais que eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aí no sininho para você ser notificado sempre em primeira mão toda vez que eu tiver um vídeo novo, onde eu vou tentar passar para você aqui dicas e direitos que você pode exercer aí no seu dia a dia e às vezes, quem sabe, até obter uma indenização de alguma empresa ou de alguma pessoa que você muitas vezes aí tem um direito vilipendiado, um direito ali que não é respeitado pela outra parte. Você pode então entrar com essa ação judicial e obter um proveito econômico aí referente a essa ação judicial. Beleza? Conto com a sua ajuda e um grande abraço.